paz do Senhor, a paz a todos aqueles que buscam a paz em Cristo Jesus. A paz de Deus. É já que buscamos a comunhão na palavra, então nós vamos aguardando um pouquinho para que os irmãos possam ir se juntando a nós de uma maneira ou outra, para que possamos, né, falar. Ontem eu falei que eu ia falar a respeito de uma profecia, um sonho que o Senhor me deu, né? Então vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrando, porque a profecia é importante, a oração é mais ainda, né? E o que nós queremos mesmo é orar, é buscar, é estar entre os anjos, orando, buscando. Então, quero já deixar de antemão aqui os meus agradecimentos a todos que estão entrando. A minha esposa está assistindo, embora eu estou em minha casa, né? Nós estejamos em outro quarto, né? Na realidade, eu estou no quarto do meu filho, para ser mais exato, mas na realidade eu não tinha a intenção de fazer essa live hoje, ou um vídeo, seja lá o que for, não tinha a mínima intenção. Mas o Espírito Santo, ele de uma forma, como eu posso dizer, de uma forma carinhosa, ele nos incomoda. Ele nos incomoda para que façamos o que o Senhor nos manda. Um abraço ao irmão Ricardo Costa, que está nos assistindo. A paz do Senhor, irmão Ricardo. Um abraço à irmã Lúcia Oliveira, que entrou agora. Vamos aguardando um pouquinho mais, porque eu acho que é interessante e é importante. Apesar que o Senhor havia dito a mim que eu levasse a 7 igrejas. Aí as pessoas podem perguntar, mas 7? Por que 7? 7, que número é 7? 7, não sei por que razão o Senhor me pediu. Por que Paranaguá? Porque moro aqui em Paranaguá, seria difícil eu me deslocar para um outro lugar mais longe, onde talvez, sei lá, talvez fosse complicado por agora, mas essa mensagem ela vem, né, de encontro a uma série de profecias e sinais, e eu não sabia, sinceramente, eu não sabia, eu não tinha ideia de que eventos estão marcados, né? Um abraço ao irmão Nilson Pereira, né? Então, eu não tinha ideia nenhuma de tais eventos que estão marcados para o próximo mês. Aliás, calculando e lendo, mas passou despercebido e a gente não sabe, acaba sendo desleixado, né, na palavra, vamos dizer assim. Eu confesso, né? Muitas vezes nós deixamos as coisas passar ou ouvimos coisas e falamos que pode ser uma brincadeira, mas brincadeira né, de tal peso não é brincadeira. Já passa a ser uma coisa mais séria. Então,
É interessante que o Senhor ele tem mostrado vários sinais, né? Sinais que nos acompanham no dia a dia, através da televisão, através da internet, através do YouTube, através do nosso celular, dos nossos smartphones, né? É através de uma série de coisas, muitas vezes até jornais, né? Um quadro ou outro é mostrado, alguma, enfim, vai se aparecendo com, com o decorrer, né, dos dias. Nós vamos sabendo e tendo a certeza de que tais sinais são evidentes. Um abraço à irmã Tânia, irmão Edson Espíndola, né, que está assistindo agora. Né, um abraço muito forte, minhas saudações ao Fernando Lopes, né, paz do Senhor. Então é assim, a gente fica muitas vezes duvidosos, estarrecidos com algumas coisas, duvidosos de outra, mas as coisas estão aí, estão acontecendo, e nós que somos evangélicos, muitas vezes estamos deixando a desejar, muito a desejar na palavra, a desejar muitas vezes naquilo que fazemos no nosso dia a dia, né? Satanás passa a nos acompanhar muitas vezes, não queira você dizer que não, porque você é crente, irmão, você é crente, mas é suscetível. Se Jesus foi suscetível, nós, né? Então, o que temos realmente é que ver que esses sinais estão se evidenciando, estão se consolidando, e a volta do Senhor está cada vez mais próxima. Eu não sei quando, mas está cada vez mais próxima. Muitas vezes o que nós poderíamos imaginar de uma coisa que pode ser corriqueira, que nem, vamos dar um exemplo, cidades totalmente tomada por hostes espirituais demoníacas. Aqui no Brasil nós temos o Rio de Janeiro, nós temos muitas regiões em São Paulo, no próprio Paraná nós temos, em Curitiba, nós temos em todos os lugares, mas tem lugares que realmente, no Espírito Santo, cidades que foram tomadas de assalto por demônios, e muitas vezes nós não acordamos, não atentamos para isso, que as coisas não estão no seu curso natural, e que muitas vezes isso pode dar problema no dia a dia, e a gente pensa assim, mas é uma coisa natural, é um pouco por causa da política, é um pouco por causa da polícia, é um pouco por causa do quê, irmão? É um pouco, não é um pouco, é um muito por causa de Satanás, é um muito por causa dessas hostes espirituais amaldiçoadas que estão tomando, enfim, estão tentando roubar a nossa paz. E eu penso comigo aqui, né? O porquê disso tudo. Então o Senhor, Ele veio e nos colocou, né? Os sinais, usa de alguns para ser não profetas, mas para ser transmissores da sua vontade, daquilo que está acontecendo. Então, amados, vamos esperar só mais um pouquinho para que o restante dos irmãos, eles se conectem a nós, porque eu vou precisar de muitos irmãos por conta de uma oração.
A paz, amado Tiago, a paz. E então o dia a dia nosso muitas vezes vai sendo preenchido com certas ilusões, certas mentiras, certas enganações, um véu que nos cai sobre os olhos, nos mostrando muitas vezes uma realidade que não existe, ou nos amortecendo como uma morfina que vai entrando em nossa corrente sanguínea, amortecendo o nosso corpo, né, fazendo com que nós não liguemos para aquela coisa tão abrutalhada, e nós achamos aquilo normal. Ah, mas é assim mesmo. Ah, mas, poxa, acidentes de trânsito, assaltos à mão armada onde se matam gente, policiais morrendo, é, evangélicos muitas vezes sendo mortos, cristãos sendo decapitados. Ah, mas isso é devido a um grande grupo de pessoas fanáticas. Sim, amados, pode ser, mas o fanatismo essas pessoas fanáticas, elas são ligadas a quê? Se não a Satanás, se não a demônios, as mais cruéis formas de tortura humana, se não for imputado a Satanás, será a quem? Há uma ordem natural das coisas. Será que o ser humano é tão ruim assim? Ou será que o ser humano tem essa índole ruim? Sim, tem. Mas aí cabe a cada um, né, olhar-se, né, dentro de si mesmo e ver lá a bondade que Deus deixou, porque Deus nos falou. Está na Bíblia. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sem mais delongas, né? Quem não está entrando vai entrar depois, né? Quais são os deveres dos pastores, socialmente falando? Quais são os deveres da igreja, da congregação, socialmente falando? Mas antes disso, eu quero ler em Isaías, né? No capítulo 21, no versículo 2, que diz assim: visão dura se manifesta, o pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo sob o elão sitia o medo, que já fiz cessar todo o seu gemido. E no 3, pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade, angústia se apoderaram de mim, como as angústias da queda, da que dá a luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. Novamente, o 3. Pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade, angústias se apoderam de mim, como se as angústias da que dá a luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecidos que não posso ver. E isso está acontecendo conosco.
Vamos pegar esse trecho. O que anda acontecendo conosco hoje? O que anda acontecendo com a igreja hoje? O que anda acontecendo com os pastores e com a congregação? Será que é tão atribulado que não dá para ouvir nada, não dá para ver nada? Simplesmente vão lá ouvir o culto, vão para louvar, vão para glorificar e chegam lá e esquecem que não é aquilo, somente aquilo, que dali tem que ser para fora. Daí, uma outra passagem que está lá em Mateus diz assim: igualmente hão de surgir falsos profetas e enganarão a muitos. Isso todo mundo conhece. Então daí, amados, a gente fica pensando, né? O que é que está acontecendo hoje dentro das igrejas? Temos que nos preocupar com a igreja como ovelhas. Temos que nos preocupar com a igreja como ministros. Temos que nos preocupar com a igreja como obreiros. Temos que nos preocupar, enfim, com a igreja em qualquer situação que estejamos, de membros a quem está na tribuna, presbítero, enfim, todo o corpo de ovelha. Porque nós hoje temos uma missão muito grande, que é trancar as portas para o mundo secular, fazer com que o culto seja um culto puro, santo e de louvores a Deus. Que o culto seja um culto puro, santo e de louvores a Deus, e de Deus trazendo a sua mensagem para nós que estamos na igreja, possamos levar para fora da igreja esta mesma palavra. A igreja funciona assim. Não é para você ir lá, sentar no banquinho, ficar quietinho, ouvir a palavra, dar glória a Deus, dar aleluia, parar ali e terminou o culto, cada um pega na mão do seu irmão, dá um abraço no seu irmão, confraterniza-se, sai dali, pronto, acabou o culto. O culto terminou ali, porque é domingo, agora eu vou para casa, vou ver o final do Fantástico, e daí eu vou ver o final do Fantástico e vou dormir. No outro dia eu vou para o meu trabalho, eu não pego na mão de ninguém, eu não cumprimento ninguém nem com um sorriso, porque é segunda-feira, eu estou de mau humor, então eu tenho que levantar. Mas eu sou crente, mas eu ainda assim não vou tratar ninguém mal, mas eu não vou falar da palavra. E a palavra tem que ser dita. Porque você ouviu na igreja, você tem que espalhar. É dito. Ir por todo mundo, pregai o evangelho. Mas não é assim, não significa que você tem que sair do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país, enfim, ir. Basta que você fale ao seu vizinho. Basta que você fale àquela pessoa que você não conhece na rua. Basta que você fale àquele que chegue até você. Olha, Jesus tem uma mensagem. Basta que você fale no teu trabalho. Basta que você ore. Porque tem muita gente que sai da igreja e não ora. Tem muita gente que não dobra o seu joelho para não orar. Essa seria uma. O Senhor, Ele me deu, como eu disse, Ele me deu um sonho. E nesse sonho estava eu e minha família numa determinada parada, ou creio eu que num acostamento de uma rua, de um asfalto, e ao longe dá para ver o mar entre as montanhas. E eu disse que vinha escurecendo, e essa escuridão ela veio chegando. Até então eu achava, nossa, que legal, olha, a noite está se aproximando. Não era a noite.
Já falo o que que era. E aí quando chegou mais perto, vindo da banda do Oriente, falando assim, parece até coisa de Bíblia, coisa de profeta bíblico, né? Mas a verdade é essa, irmãos. Vindo de lá, das bandas de lá. Eu vou explicar o porquê, porque o Senhor me deu a revelação disso também. E vindo dessa banda, e aquilo foi tomando conta, aquela escuridão foi cobrindo o oceano, mas ela não estava rente ao oceano, ela estava por cima do oceano, entre o céu e o oceano. E aquilo vinha, e era um manto negro, mas era um manto de tecido, era um tecido negro espesso, e tinha manchas brancas jogadas, como se fossem escritas. Mas eu não entendia as escritas. Era algo como rabiscos, linhas. Aí eu fui procurar e orar no sonho e falando para a minha família, vamos sair daqui porque está tomando conta, vai chegar até aqui. E quando eu olhei, aquilo estava longe ainda, estava demorando para chegar, mas já estava sobre uma terra, a terra que o Senhor me mostrou, era a terra que nós moramos, a terra que nós habitamos, a qual nós nascemos, que é o nosso país, era o Brasil, estava sendo coberto por esse manto negro. Esse manto negro já está muito próximo daqui. Então, isso era um aviso às igrejas, era um aviso aos irmãos, era um aviso das coisas que estão acontecendo dentro das igrejas, estão deixando as coisas entrarem dentro das igrejas, as coisas seculares entrarem dentro das igrejas, rock entrar dentro da igreja, funk entrar dentro da igreja. Eu mesmo, irmãos, muitas vezes eu tenho lá um pendrive. Hoje eu posso falar que é pendrive. Se fosse antigamente, há 20 anos atrás, eu falaria, eu tenho uma fita, né? Ou eu tenho um disco, uma fita cassete, mas eu não tenho uma fita cassete, eu não tenho um disco de vinil. Eu tenho hoje um pendrive que cabe ali mais de 800 músicas, mais de 1000 músicas, e numa delas tem algumas coisas tipo reggae, tipo rock, evangélico, mas tem ali porque não é porque eu uso aquilo para. Eu gosto de ouvir sim, mas eu gosto de ouvir porque muitas vezes eu vejo que naquilo ali o tempo perdido, a inversão de valores, irmão. É o que está acontecendo dentro das igrejas. Está sendo invertidos os valores. As coisas que são certas estão parecendo que são erradas. As coisas erradas estão parecendo que estão certas. Ainda então, há um tempo atrás, eu ouvi, há poucos dias, eu ouvi um pregador do passado, ele pregando que muitas coisas que estavam acontecendo, estavam sendo liberadas naquela época, no ano de 1973, 74, 75, por aí, não sei te precisar bem, mas parece que já estava sendo liberada, algumas coisas estavam, uma delas que estava muito em pauta era o aborto, que eles estavam contra, o governo estava contra, não o nosso governo, mas um outro governo, um governo de um outro país, dos Estados Unidos, estava contra. E eu estava vendo que naquela pregação que ele estava falando e eu estava... A pregação era daquela época, irmãos, e eu estava me vendo hoje, o que está acontecendo hoje, as brigas por causa de movimentos, movimentos que querem liberar certas coisas, que querem acabar com certas coisas, casamentos que não devem acontecer, já estavam sendo proibidos naquela época. Por que agora dentro das igrejas tem muita gente falando, não, mas é uma coisa que deve acontecer, o terceiro sexo, não existe terceiro sexo. É a liberação do casamento gay. Gay é uma palavra diferente, mas é o casamento de homossexualismo entre homens e homens, mulheres e mulheres, já naquela época já era pecado, já era proibido. O que mudou hoje, irmão? Não mudou nada. Só mudou uma coisa. Só mudou uma única coisa. Que muita gente está fechando os olhos para o que é pecado.
Antigamente, eu não era crente. Há 30, 40 anos atrás, eu não era crente. Eu era um menino. E um menino que morava numa rua, que passava um ônibus e na frente da minha casa tinha um ponto de ônibus. E muitas vezes ficava eu e um primo meu ali, olhando as pessoas no sábado à tarde, na sexta à tarde, no domingo à tarde, ou no domingo de manhã. E brincávamos, vamos ver o que a gente adivinha das pessoas, aquela pessoa é crente, aquela não é, aquela... E muitas vezes passava, aquela é crente, aquele não é, aquele não é crente, aquele lá é espírita, aquele é crente, aquele é crente. Não era o fato de estar com a Bíblia debaixo do braço, não, porque muitas vezes não estava, porque é uma lenda que crente anda com a Bíblia debaixo do braço, muitos andam com pastinha, mas aquele era crente. Por que nós adivinhávamos sempre? Por causa da conduta. Porque o crente tinha uma conduta diferente, o crente tinha uma conduta. O crente acreditava na palavra do pastor, o crente acreditava na pregação do ministrante, o crente acreditava na palavra que o pregador ia pregar. O crente acreditava. E hoje o crente não está acreditando mais. As coisas, vai dentro da igreja, se fala de testemunho reto, de muitas coisas, mas o crente não acredita mais. Ele não liga mais. Para ele tanto faz. Ele entra dentro da igreja, é uma pessoa, ele sai, é outra. Ele entra, é santo, ele sai, é do mundo. Está assim hoje. Não é aqui onde eu moro. Eu moro em Paranaguá. Não é aqui em Paranaguá. É no Brasil todo. É no mundo todo. Crente deixou de ser crente. Crente deixou de acreditar. O crente deixou de ser evangélico para virar algo mais, como que eu posso dizer, complacente, que está preso, ou melhor, está solto e vai de qualquer forma. Tudo que vem tá bom. Irmão Tiago, não está fácil ser evangélico hoje. Porque tem muitos valores que estão sendo invertidos dentro da igreja. O que era pecado, hoje já não é mais pecado. O que não é pecado se tornou pecado. Quer um exemplo? O que era pecado antigamente, em termos de roupa muito colada, estou falando de mulher e de homem, roupa muito colada, saia muito alta, certos palavreados, isso tanto para o homem como para a mulher. O que não é pecado hoje? Mini saia, roupa transparente. Quando não é transparente, é aqueles vestidos de malha que cola no corpo. E quando não são os vestidos de malha, são aqueles ternos skinny, que parece que a pessoa foi embalada a vácuo. E quando não usa terno, parece que saiu de como que eu posso dizer, de um rodeio. Porque é ele um cowboy. Por que eu falo, eu me vesti assim? Então, hoje, o que é pecado, o que não é pecado? Como nós devemos ter. E os pastores, muitas vezes, deixam de ser pastores para ser amigo da galera. E não é assim. Pastor, ele tem que ser pastor. Pastor é pai. Pastor, ele está ali para levar as ovelhas, para levar o rebanho. E não se dispersar no meio do campo. Pastor, socialmente falando, ele é
o esteio da igreja. Porque sem pastor, a igreja cai. A igreja falece. Ter na obra o direcionamento do Senhor. Ter na obra o direcionamento do Senhor. Isso para você, para mim, para qualquer um. Nós temos que ter a obra. A obra não é só estar dentro de casa, sentado e cruzar os braços. Ah, mas eu leio a Bíblia. Ah, mas eu oro. Eu, quando dá certo, eu falo de Deus. Às vezes eu escrevo alguma coisa na internet ou no Facebook ou mesmo no WhatsApp sobre Deus. Isso não é fazer obra. Isso não é fazer obra. Isso não é fazer obra. A obra é ir nas igrejas. É levar a palavra. Eu não sou convidado para muitas igrejas, não. Por que eu não sou muito convidado para as igrejas? Porque eu prego o que o Senhor quer ouvir, o que o Senhor me manda, e não o que o homem quer ouvir. Porque muitas vezes já me falaram, olha, irmão, o tema é esse, o irmão pode pregar desse jeito, assim. Eu pregar desse jeito? Eu vou pregar é o que Deus falar. Se o tema é esse, e Deus não quiser, eu não vou falar esse tema, eu vou falar o que Deus me dá. E muitas vezes eu já falei, e eu, por isso, não sou muito popular, não sou muito chamado, não sou chamado muitas vezes. Mesmo porque a gente não cobra, mas tem pregadores que cobram caro para ir falar exatamente aquilo que ele é pago para falar. Sabe aquela história? Já que eu estou te pagando, então você tem que me falar isso e aquilo. Amém. E cala a boca e fala. Então isso daí, amados, é o que está acontecendo hoje dentro das igrejas. Aí, passado esse sonho, aí antes de ontem, para amanhecer ontem, eu tive um outro sonho. E esse sonho, eu sonhava com um bando de pessoas correndo atrás de outras pessoas, pessoas armadas, vestidas de preto, que já estão no Brasil, que é o Estado Islâmico. O Senhor manda que as igrejas tenham o cuidado com isso, porque tem muita gente dentro das igrejas infiltradas. E não é somente do Estado Islâmico, não, gente. Não vem falar para mim que, olha, o Islã é uma coisa e muçulmano é outra. É tudo igual. Eles oram pela mesma cartilha. O livro sagrado deles é o mesmo. Então, cuidado, gente, cuidado. Cuidado. Está chegando no Brasil, chegou em São Paulo na semana passada um líder do Estado Islâmico. Quem é que trouxe esse líder para cá? Agora vamos falar um pouquinho do que está acontecendo no nosso país. Muitas vezes você se ilude, se engana e fala, pode acontecer e tal, mas quem trouxe? PMDB, esse partido que está aí tomando conta do nosso governo. PT, que estava, doaram terras e terras e terras lá para cima, no Brasil, para esse povo. Esse povo está construindo coisas ali, estão tomando, eles estão comprando, porque eles têm um poderio financeiro grande. Eles estão tomando as cidadezinhas pequenas, as cidades no interior. E lá eles estão se alastrando e está chegando gente cada vez mais. E nós estamos, e a nossa fronteira está aberta. Mas isso não é coisa para nós. É coisa para os nossos governantes. Enquanto alguns pastores falam de autoridades políticas de São Paulo, autoridades políticas do Rio de Janeiro, autoridades políticas de outro lugar que apoiam isso, que apoiam aquilo, eles deveriam apoiar, sim, o Evangelho. E não apoiar porque pastor
Eu vou dizer, eu tentei até ir para o meio político, mas pastor, ele tem que cuidar da igreja, porque hoje eu sei, pastor não tem que se rebaixar a cargo político, porque o nosso cargo é maior. Porque nós estamos como ministro do nosso Senhor, nosso Deus. Glórias a Deus. E por fim, amados, não se manifestar em assuntos políticos, nós não podemos. Nós temos que, a não ser para a honra e glória do Senhor. Agora, há poucos dias, eu fiquei assim, estarrecido também com uma notícia, e não foi notícia, eu vi isso. Um profeta de Deus, se levantou em meio ao culto do pastor Reuel Bernardino, é isso? Não sei o nome dele direito, dos Gideões. Chamou ele a atenção dele, profetizando até quando? Até quando ele iria continuar mentindo? O Senhor ia pesar a mão sobre ele. E aí logo em seguida houve aquele rebuliço, não se sabe porque não se pode levantar contra um profeta que está falando em nome de Deus, e ele estava falando em nome de Deus. Ele entrou em contato com outro pastor Marco Feliciano, pedindo conselho. E o que foi que o pastor Marco Feliciano fez? Você ameace ele, fale assim, 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 assado. Chama o filho dele e fala que senão você vai entrar na mídia e vai falar o seguinte: que ele estava com inveja de você, tentou puxar o teu tapete para o filho dele assumir. Vê se isso é conselho de um pastor, de um deputado, de um senador, seja lá quem for. Um deputado federal fazer isso. Um pastor fazer isso. Então é sinal que ele está corrompido. A nossa igreja está corrompida e nós temos que arrumar isso. Porque a Bíblia diz que nós temos que arrumar a nossa casa. A Bíblia diz que nós temos que arrumar o nosso caminho. A Bíblia diz que nós temos que nos consertar em nosso caminho. Porque o fim está próximo, o fim está próximo, o fim está próximo. Agora, para esses meses, aí está entrando uma outra configuração, né? Interplanetária, de estrelas, que está marcado na Bíblia. E nós estamos brincando, os sinais estão próximos. E eu fico aqui, quero deixar as minhas considerações para vocês, né? É o seguinte, amados. Você, Tiago, você, irmã Maria, e muitos outros que estão ou estavam comigo ou estão assistindo, tenha somente uma coisa, é a palavra do Senhor. Nós, como evangélicos, não devemos nos vender, não devemos fazer como foi feito, como Judas se fez. Temos que ter olho aberto, temos que levar o nosso evangelho, temos que tentar salvar o máximo, porque o arrebatamento está próximo. O arrebatamento da igreja está próximo. A igreja somos nós, amados. A igreja não é a igreja que vai se levantar do chão, não. Vai se desprender dos alicerces e vai subir aos céus levitando. Não, não, não. A igreja somos nós. É eu, é você e muitos outros. Se você hoje tem isso no teu coração, creia que o Senhor está te chamando, o Senhor está te chamando para a palavra, o Senhor está te mostrando o caminho, os sinais estão aí muito claros, os sinais estão bem claros, só o cego é que não vê, mas tem um ditado secular que diz assim: o pior cego é aquele que não quer ouvir. Porque o fato dele ser cego é uma coisa, agora dele tapar as orelhas é outra. Então,
Creia, o arrebatamento está próximo, a grande tribulação está chegando no nosso país. Não vou falar para vocês que vai ser mundial, não, porque eu aprendi uma coisa. Muitas vezes as profecias são isoladas, elas são pegas de em uma determinada parte do país, acontece uma coisa da profecia, mas é a profecia que está se cumprindo e ela vai se desdobrando. Muitas vezes, para acontecer um caos mundial, é uma outra coisa, é uma outra história. Então, creia, amados, creia, o tempo está se esgotando, o tempo está se esgotando, o tempo está se esgotando. A nossa igreja, a Igreja Mundial, a Igreja da Revelação Mundial do Espírito Santo de Deus, Assembleia de Deus, Ministério e Plenitude da Fé, ela tem por obrigação mostrar esses caminhos para os fiéis, para as ovelhas, para os congregados. Nós ainda não temos uma igreja grande física, porque também não buscamos isso, porque não pedimos oferta, não pedimos o dízimo, né? Deixamos ao coração de cada um que faça. Agora há pouco tempo nós estamos ainda com o propósito do tijolinho. Você compra o tijolinho, não é mágico, o tijolinho é como uma lembrança. Você compra por apenas R$1. Para que nós possamos construir a nossa igreja, para que nós possamos construir o nosso templo. Creio eu e quero acreditar que ainda vai dar tempo de nossa congregação estar dentro da nossa sede aqui em Paranaguá. Um abraço bem grande a todos que estão conosco. Vamos orar, amados. Pai meu, Pai amado, Pai nosso. Pai querido, em Teu santo e divino nome, Senhor, nós entramos na Tua presença, receosos, Senhor, das maneiras seculares, das maneiras mundanas que estão entrando dentro das nossas igrejas, mas, no entanto, forte, Senhor, em espírito por estar na Tua presença, Senhor, e tentando bloquear qualquer coisa que venha, Senhor, do mundo para cá, sem transformação, porque para vir para cá, Senhor, tem que haver a transformação e nós lutamos por isso, Senhor. Essa transformação tem que começar primeiro em nós, ó meu Deus. Tem que começar no nosso espírito, na nossa alma, Senhor, para mostrar o quanto nós erramos contigo, meu Deus, e o quanto o Senhor nos dá. Muitas vezes reclamamos, Senhor, de tudo que acontece no dia a dia, de uma coisa ou outra, mas basta olharmos para trás, Senhor, e ver quantas vitórias o Senhor deu, quantas bênçãos o Senhor nos concedeu, em nome de Jesus, ó Pai querido. Nós te pedimos agora, Senhor, eu peço por cada uma dessas pessoas que estão me vendo agora no Facebook, Senhor, ou que estão participando, Senhor. Eu peço por cada uma delas, Senhor, em nome de cada uma delas, não sei, Senhor, quantas, e nem teria como repetir, Senhor, o nome de cada uma delas, mas o Senhor sabe, porque o Senhor está vendo, Senhor. Então alcança todas elas, ó meu Deus, com a Tua mão, Senhor. Alcança todas elas, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, com o Teu amor, meu Deus. E Pai amado, querido Deus, é no Teu santo e divino nome, Senhor, nos dá, Senhor, o discernimento e a sabedoria para enfrentarmos os dias que virão, Senhor, porque tá para vir dias tenebrosos sobre nosso país, Senhor, sobre nossa terra, sobre todos aqueles que moram aqui, Senhor, porque o nosso país ainda é um país abençoado, porque o Senhor abençoou, meu Deus. É um país pacífico, tranquilo, Senhor, mas essa tribulação que está chegando, se aproximando, Senhor, eu peço em nome do Senhor Jesus, que nos dê, Senhor, sabedoria, discernimento, para que possamos, Senhor, enfrentar essas tribulações que virão. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te agradeço. Peço também pelo meu primo, Senhor,
pelo Ademir, pela sua esposa, pela sua família, Senhor. Peço pela minha família que está em São Paulo, peço pela minha família que está em Curitiba, peço pela minha família, Senhor, pelo meu pai, pelos meus sogros, Senhor. Peço por todos que o Senhor coloque, Senhor, sua mão sobre eles e ilumine, Senhor. Ilumine, deixando, Senhor, eles protegidos de uma auréola de luz, Senhor, para que eles possam, Senhor, ter a sua proteção benigna, Senhor. Em nome do Senhor nosso Jesus Cristo, é que eu te agradeço agora, é o que eu te peço. Amém. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, Ademir.